estamos aqui para mais uma aula do curso Literatura à Escrita como Criação, parte do projeto maior chamado Memórias Construídas Online 2, promovido pela Via Cultural, com apoio do PROAC. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. De hoje eu quero começar a conversar um pouco com vocês sobre um gênero que a gente ainda não abordou aqui no curso. Nós já vamos ir e voltar aos gêneros, mas nós já tratamos da crônica um pouco, já tratamos antes até do conto, né? Então primeiro tratamos do conto, depois um conto da Lígia Fagundes Telles, né? Depois tratamos da crônica, com uma crônica mais bem recente do Thiago Germano, né, bem contemporânea, aquele autor paraibano que tá vivo, que eu comentei para vocês, não sei se vocês foram pesquisar na internet referências sobre ele, e depois a gente viu nas últimas aulas uma crônica da Clarice Lispector, né, daquela história dos banhos de mar, que ela ia com o pai, com a família, né, em Recife e tudo mais. Bom, na nossa última aula eu fiz propostas de escrita e inclusive gostaria muito que vocês comentassem aqui se estão fazendo as propostas, como tem sido essa experiência, se fizeram a relação de tópicos, né, se estão construindo, se fizeram a relação das coisas que ficam na cabeça, né, de vocês para poder gerar tópicos de escrita, enfim, contem um pouco isso. Mas a nossa aula de hoje, a gente vai começar a conversar sobre o gênero da poesia. A poesia, o que acontece? Muitas vezes, na escola, ela é tratada, assim até como a própria prosa, mas enfim, a gente, como alunos, né, lemos poemas e nos é pedido, inclusive assim, que a gente analise e comente sobre, meio que inclusive sobre as ideias que estão sendo expostas no poema, o que a gente achou do poema, se a gente achou que ele tem validade ou não, quais então são as ideias sociais ali representadas, várias coisas desse tipo. Evidente, a escola contemporaneamente já não é, ou pelo menos se propõe a ser diferente a abordagem, né? Mas, como tradicionalmente veio se fazendo a abordagem aos textos literários na escola, né? A gente tem, inclusive, no ensino médio, muito ainda o quê? Da identificação às escolas literárias, então a questão de quais são as principais características do período e se gastava muito tempo, né, em torno dessa questão e de se memorizar essas características, muito mais do que no texto em si. Reforço, isso está mudando, mas eu acho que boa parte de vocês que estão fazendo esse curso tiveram esse tipo de formação que eu tô falando. Então o que eu quero que a gente comece a fazer, ou aprofunde, né, quem já faz, enfim, é um olhar para a poesia, como eu venho falando até para os outros gêneros, mas ainda mais especialmente para a poesia, um olhar em que a gente se centre nas palavras, em que a gente procure se deixar penetrar por elas, pelo efeito que elas têm sobre nós, né? Pela materialidade, não é só pelas sensações despertadas, mas pelas sensações que são despertadas pela materialidade das palavras, pela concretude. Então a questão na poesia é fundamental, mesmo que a gente esteja falando de versos que não são rimados, que não são com a mesma
definição de sílabas poéticas, né? Então, versos livres, versos brancos, enfim, né? Que são os que não têm essa definição. Então, independente de tudo isso, mesmo que não haja rima, mesmo existem as rimas internas, as aliterações, tudo isso, mas a gente não quer, nesse momento, se preocupar em classificar. Eu quero que a gente abra as nossas percepções, né, para captar essa materialidade das palavras, tá? Existe, inclusive, sempre que eu vou falar de poesia, eu lembro de um filósofo, né, francês, que era também escritor, ele não era poeta, ele era romancista, que é o Jean-Paul Sartre, e também escritor de textos teatrais. Mas ele escreveu um livro, logo assim, depois do pós-Segunda Guerra Mundial, chamado Que é a Literatura? E é uma pergunta, né, uma interrogação. Esse livro tem em português, não é difícil de achar, é muito interessante em vários sentidos. E uma das coisas que ele fala logo no começo é que ele vai se centrar na prosa. Então, embora o livro tenha esse título que é a literatura, né, uma interrogação que é a literatura, ele vai se propor a responder o que é no campo da prosa. Porque ele fala o seguinte: a prosa e a poesia, elas têm uma diferença muito grande. A palavra é a matéria-prima das duas. E é óbvio que na prosa, isso que eu tô falando, né, da materialidade da palavra, também importa. Mas ele faz uma imagem muito bacana, que é, na prosa, as palavras funcionam para que a gente olhe através delas e pense no que elas estão construindo de significado. Evidente que a forma importa, tá? Como a gente vem vendo já, né, nas aulas, e vocês, enfim, tem já toda a percepção de vocês. Mas na poesia, a questão da forma, ela é ainda muito mais forte. E aí a imagem do Sartre é, na poesia, o nosso olhar, ele fica aqui. É claro que também ele também atravessa um pouco, vamos dizer, e vai para o sentido, a significação. Mas a força principal está aqui, na materialidade das palavras, né? Então, é isso que é bacana a gente ir exercitando, ou seja, ler muita poesia, ler muitos poemas, mesmo que a gente não tenha o objetivo de escrever poesia, tá? Mesmo, isso vários autores falam. Mesmo que a gente queira escrever prosa, contos, crônicas, romance, enfim, seja qual for o nosso projeto literário, memórias, narrativa de viagem, sei lá. Mesmo dessa forma, a leitura da poesia, ela nos enriquece imensamente por ampliar cada vez mais esse nosso olhar sobre as palavras e sobre a riqueza que existe entre elas. Então, eu quero que vocês procurem, né, cada vez mais se nutrir de poemas, né? Hoje em dia, a gente, claro, temos as bibliotecas públicas, né, que eu gosto de lembrar que elas existem, e felizmente elas estão reabertas, né? Então, com a pandemia, elas ficaram fechadas por bastante tempo, mas hoje em dia elas já estão abertas novamente. Eu tô falando aqui da cidade de São Paulo, mas as bibliotecas públicas existem, né, em várias partes. Eu sei que fora dos grandes centros, a oferta, né, das bibliotecas e a própria quantidade de livros e a diversidade de livros, eu sei que isso muda, mas enfim, as bibliotecas existem, vale sempre a gente recorrer a elas. Existem inclusive as bibliotecas das próprias escolas que a gente pode também consultar. Muito bem. Fora as bibliotecas, a internet ela nos propicia muito, né? A gente tem várias revistas literárias digitais que publicam muita poesia, porque eu acho que é importante o seguinte: além dos poetas já tradicionalmente estabelecidos no nosso cânone brasileiro, e aí, né, pensando no âmbito da literatura brasileira, é muito importante a gente ler quem está escrevendo agora. E é nesse sentido que eu vou fazer o seguinte hoje. Eu vou trazer alguns poemas para vocês,
Não para a gente ficar se detendo neles nesse momento, mas eu vou ler alguns poemas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e aí que vocês escolham aqui nos comentários qual poema vocês gostariam que eu me detivesse para comentar, né, para as nossas próximas aulas. Qual ou quais poemas? Podem escolher, na verdade eu gostaria até que vocês escolhessem mais de um. Então eu vou fazer essa leitura, eu peço então que vocês agora procurem mergulhar na audição e escolham aí os poemas que mais chamaram a atenção de vocês. São poemas todos contemporâneos, tá? Mas eu vou falar o nome dos autores, das autoras, e tem como vocês então buscarem aí para acharem mais coisas desses poetas. Muito bem? Vamos lá então. Eu vou começar então lendo um poema sem título desta poeta Ana Luísa, que está neste livro aqui, Rubra, publicado pela editora Laranja Original. Ana Luísa é cantora, né? Esse é o primeiro livro dela, publicado. Um é o homem do meu assombro, outro o da minha surpresa. De galáxias igualmente distantes, são formas, movimento, instantes, devaneios de menina, semblantes de sorrisos e de quimeras de antes. O beijo que um me deu, numa improvável tarde de primavera, a noite que o outro me negou, deixando-me atada à minha sina de ser só e ser silêncio. Tudo isso me ensina a ser a voz da beleza, a ser o sopro, o tempo, o sonho, o manche, a dança, a marcha, a nobreza. Esse foi o poema da Ana Luísa. Depois eu vou ler um poema do poeta Luiz Perdiz, nesse livro Desejo de Terra. É uma coedição da editora Patuá com a editora Primata. Ele é bem curtinho. Nós, vistos de cima, dissolvidos em sépia, sagitários insaciáveis, solitários nos sanatórios. Depois eu vou ler um poema da Flora Miguel, deste livro Tempo Sem Cruz, que foi lançado agora há pouquíssimo tempo. Se chama Do Mar se diz terra à vista. O verde, o douro da claríssima ilha de pedras, seus desejos, nossas veias, algumas ervas embrulham o estômago. Algumas palavras escorrem da boca que nem espuma. Agora eu vou ler um poema da poeta Lúcia Santos, que eu peguei nesta antologia maravilhosa chamada As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira, organizada pelo poeta Rubens Jardim. Se chama Cilada. Me esgueiro em teu pelo, lagartixa tonta dentro em pouco ave, te enlaço num beijo, centopeia louca, deixando 1000 rastros. Estrago teu tédio, profano teu claustro, descalça, de leve. Fuxico em teu peito uma palavra surda, imitando chave. Cilada. Mais um da Lúcia Santos, que tá aqui também. Equação. Num abraço, o amor nos ata, arrebata, embaraça. Num lance, somos nós, nó de um mesmo laço. Agora eu vou ler um poema que, deixa eu ver, eu acho que ele é sem título. É o número 1 do Tríptico do Silêncio, do poeta Wagner Moon, nesse livro Quase Menos. A palavra no sentido inverso que se engole, caroço no engasgo sob a carne, o mundo consumido, a tampa no peito, sem voz, recinto do último ar. E
Para encerrar essa sessão de hoje, vou ler o poema Finitude e Inutilidade, do Kleber Baleiro, que está nesse livro A Constituição do Mundo, também um livro recente. Tenho me acostumado com a ideia de finitude. O que me angustia é saber que depois que eu morrer, o mundo continuará a existir. Saber que haverá mundo sem mim me causa a sensação de desperdício. Não me angustio com a morte, mas com a inutilidade. Gente, li alguns, tem muitos mais, muita coisa muito boa. Mas peço então, opinem aqui que poema vocês gostariam que a gente se detivesse um pouco mais. Querem que leiamos mais poemas? Enfim, aguardo os comentários de vocês. Obrigada e até a semana que vem. Tchau!